Olá pessoal, boa tarde, paz seja com vocês. Bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. E essa semana nós estamos nos escritórios da igreja, né? Graças a Deus trazendo para você, trazendo até nós esse programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece na terça e na quinta-feira, meio-dia. Tá certo? Meio-dia é um tempo desafiador, mas é o que o Salmo 91 diz, a mortandade que assola o meio-dia. Então nós paramos nesses 2 dias, não desmerecendo os outros dias, mas paramos esses 2 dias para nós refletirmos, pensarmos e aprendermos um pouco com a palavra de Deus, graças a Deus, tá bom? Então sejam bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, né? O programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda rua paralela à garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, você entrou a primeira esquerda, você pegou o fluxo, são mão única, você pega o fluxo, aí você vai encontrar a segunda esquerda subindo. E nós temos amanhã a campanha Jesus em Meu Lar. No sábado nós temos um culto de casais muito bacana. Vamos falar dos 5 sentidos no relacionamento. Vai ser muito bacana. E dentro desses 5 sentidos nós vamos trazer, né, como que eles contribuem para algo muito bacana que nós vamos estar falando em nome de Jesus. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, domingo de manhã, 9h30 da manhã, e domingo à tarde, às 6h30, se Deus quiser, estaremos juntos em 3 cultos, 3 reuniões, muito cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e você é o nosso convidado, convidar também a uma pessoa para poder participar conosco, né, celebrar conosco esses dias ao Senhor, nesses dias em nome de Jesus. Lembrando a você, e gostaria muito que você nos ajudasse a evangelizar as pessoas, né, e seria de uma forma muito, muito bacana, dia 18 de outubro, segunda-feira, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, na segunda-feira, dia 18 de outubro, o presidente da nossa igreja, pastor Mário de Oliveira, vai fazer uma live nacional através do YouTube. E essa live vai ser uma mensagem, uma oração de cura divina e de livramento. Vai ser um tempo muito, muito precioso. E nós temos como objetivo, como alvo, né, como incentivos, vamos dizer assim, colocarmos 10 frascos de óleo nas mãos de 10 pessoas, aliás, no adulto da igreja, e esses 10 frascos serem levados a um membro da família, a um amigo do trabalho, falando dessa live, onde vai haver uma palavra de liberação para liberar a palavra para a unção com óleo, vai ser muito bem instruído e tudo mais. O interessante, né, me permita colocar uma palavra de observação. Algumas pessoas, né, o que é mais importante, a palavra ou o óleo? Lógico que é a palavra. O que é mais importante, né? A unção ou a oração? A oração. A unção sem a oração não adianta nada. O óleo sem a oração não vai adiantar nada. A Bíblia Sagrada é muito clara, né, que quando fala dos presbíteros ir visitar e ungir as pessoas. Então, nesse dia vai ser liberado uma palavra para você, né, para a pessoa que está ouvindo, para ela usar o óleo. Vai ser um tempo muito precioso, não, muito, muito, muito precioso. Então, nesse tempo, a pessoa vai estar ministrando o óleo na sua casa e a oração da cura divina será feita no nome de Jesus. Então, eu gostaria muito que você levasse, né, esses 10 óleos, desse um amigo no trabalho, falasse com ele, afinal de contas vai ser em casa, não vai precisar vir à igreja, vai ser um tempo muito bacana, vai ser muito bacana. É um momento de nós ajudarmos as pessoas, né, ajudarmos o ser humano, e a gente vê, né, que
a prefeitura, né, as leis estão aí, liberaram tudo, né? Graças a Deus liberaram tudo, mas eu já estava pensando sobre isso, vindo, né, da rua para o escritório da igreja, preparar algumas coisas para sábado, né? Temos um preparativo sábado, e prepararmos o material de hoje, né? Compilarmos, formatarmos, enfim. E vim pensando nisso, né? Outro dia eu estava numa determinada empresa, por favor entenda bem o que eu vou dizer, não desmerecendo ninguém nem a sua função, mas a pessoa colocou um termômetro no meu braço para poder verificar a pressão, e eu percebi que aquele termômetro estava todo desregulado. Mostrou um punhado de coisa menos a temperatura. Eu entrei, pronto. Fui entrando e sem ter que voltar nem nada. Eu fiquei pensando, né? Muitos vão ter que apresentar uma carteirinha agora para estar em determinados estabelecimentos, bem da verdade, em todos os estabelecimentos. Amanhã eles vão ter que apresentar uma carteirinha, né, com as 2 doses da vacina e tudo mais para viajar, já tem sido isso. Em alguns lugares tem sido isso e tudo mais. Tem os postos de credenciamento agora para você fazer o teste, né? A empresa indica o laboratório, você vai lá, faz o teste e assim aquele laboratório já envia para a empresa, a instituição, o seu nome, dando ok que você já foi vacinado, né, e tudo mais. Tem gente que não acredita que o controle está chegando. É lamentável que às vezes a igreja não percebe o movimento do mundo, o movimento da palavra, o movimento da profecia, o movimento das coisas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava argumentando sobre isso, e ela colocou no meio da sua argumentação que tem gente que dentro da igreja que não acredita nisso. Mas o controle está chegando e a gente precisa muito estar próximo de Jesus, porque com certeza Ele vai estar cuidando de nós. Apesar de toda a insegurança, de todas as vezes medo ou aflição, nós que confiamos no Senhor devemos continuar esperando nele, confiando nele, porque Ele cuidará de nós. Ele vai cuidar de nós. Mas está muito claro para nós que lemos, estudamos, aprendemos, para nós que temos que ser esse atalaia, né? Anunciar que o rei vem, né? que o rei está voltando, enfim. Está aí a nossa função. Então vamos ajudar. Vamos ajudar as pessoas, né? A serem tocadas pelo Espírito Santo, a serem tocadas por um milagre, né? E tenho certeza que Deus vai fazer algo muito precioso no nome de Jesus, para a glória do nome dele, amém? Bom, vamos continuar aqui. Por que, Fernando, você fica falando essas coisas? Primeiro, é minha obrigação, como aquele que está vendo a ponte lá na frente. Nós não podemos, por causa de A ou B, C ou D, ou por causa do motivo B ou C ou D, fugirmos dessa nossa obrigação. De falarmos que um dia Jesus voltará, que o arrebatamento acontecerá. Então nós não podemos parar de falar isso, sempre falarmos. Então é a nossa obrigação por conhecer, né, a palavra. Aquele que conhece a palavra, ele tem essa obrigação de alertar os outros e tudo mais. Então, como esse trabalho também é uma forma de você ajudar a sua família, né? Quem sabe alcançar a pessoa que ainda não conheceu Jesus, enfim. Vai ser um trabalho muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, vamos lá. Dentro do 11 Semanas, terça-feira, nós disponibilizamos 7 pontos muito interessantes sobre como você gerar o senso de pertencimento. Eu acho muito bacana isso. Isso tem né, falado muito no meu coração ultimamente, né? Como fazer com que as pessoas não sejam
só motivadas, mas desenvolvam esse senso. Falamos esses 7 pontos, né? Foi muito bacana. Hoje nós vamos voltar a falar das ideias centrais do livro de Provérbios de Salomão. Quais são as ideias centrais dessa série que nós estamos aplicando, que nós estamos falando, que nós estamos meditando, né? Estamos compartilhando com os irmãos. Às vezes a pessoa, ela não gosta muito de estudar a Bíblia, ler ou como, né, se dedicar, porque às vezes alcançar sabedoria, alguma coisa assim, mas a sabedoria é a pessoa de Cristo, como nós já falamos no início da série. Jesus é a sabedoria de Deus, então eu alcançando sabedoria, eu vou alcançar a pessoa de Jesus também, porque a sabedoria de Deus está concentrada nele. Então, se eu alcanço a sabedoria de Deus, eu alcanço a Cristo, que é a sabedoria de Deus. Então, às vezes as pessoas não se dedicam a isso, né, a parar para poder pensar nesse assunto, porque elas não veem promessas na sabedoria, apenas ensinos, né, orientações. E às vezes nós queremos mais são as promessas de cura, de libertação, de prosperidade, de livramento, de salvação. E às vezes nós queremos mais essas coisas para o nosso bem. Mas alcançando sabedoria, nós vamos alcançar as coisas boas também para a nossa vida. Então, as ideias centrais do livro de Provérbios, os escritos de Salomão, nos fará alcançar também esses milagres que nós esperamos, alcançar essas respostas que nós estamos aguardando. Então, a primeira coisa, uma das ideias centrais, é busque a sabedoria e evite fazer tolice. É verdade. Então, umas ideias centrais da sabedoria de Provérbios é buscar a sabedoria para evitar fazer tolice. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é porque nós fizemos alguma opção errada, tomamos uma atitude errada, ouvimos alguma coisa errada. Então, se a gente busca sabedoria, nós vamos acertar mais do que errarmos. Isso não é bom? Acertaremos mais em buscar a Deus, acertaremos mais no temor de Deus, acertaremos mais em sermos prósperos, em termos saúde. Nós vamos ser mais assertivos do que nós cometermos os erros. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal. Então você vê que a sabedoria também vai me trazer milagres, também vai me trazer as promessas de Deus e principalmente vai me fazer esperar, aguardar pacientemente nas promessas de Deus, fazendo mais o que é certo do que é errado. Então busca a sabedoria, evite fazer tolices. Muitas coisas, às vezes nós falamos, poxa, Satanás não me deixa em paz. Às vezes é porque nós estamos fazendo coisas estranhas, né? Se outro princípio básico, né? Outra ideia central, outra ideia central, sem Deus não há verdadeira sabedoria. Olha que coisa bacana, sem Deus não há verdadeira sabedoria. Então nós devemos buscar em Deus para alcançarmos a verdadeira sabedoria, né? As verdadeiras ações, ou seja, as ações certas. Outra ideia central é, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, né? Já falamos sobre o que é temor a Deus, como que o temor ele é importante para nós, como ele é precioso para a nossa vida, entendeu? Então nós já falamos sobre o que é o temor, que não é temer dessas coisas. Uma outra ideia central do livro, né, de sabedoria é: um provérbio oferece um bom princípio, mas nem sempre uma promessa. Um bom princípio é uma base que vai me ajudar a aguardar nas promessas de Deus. Então, se eu olhar apenas eu quero promessa, eu vou não teria a motivação certa para poder estar na presença de Deus.
Mas quando eu estabeleço através da sabedoria esses princípios, eu vou saber aguardar, esperar, buscar a promessa, encontrar a promessa, aguardar a promessa. Então, de tudo, a sabedoria vai nos auxiliar de uma forma preciosa. Uma outra verdade básica, central, em diversas situações se pode escolher entre responder de uma forma sábia ou de uma forma insensata. Então, esses princípios, esse desenvolvimento em relação à sabedoria vai me ajudar de uma maneira fantástica, de uma maneira muito preciosa. Vou usar uma palavra aqui, né, ressignificar os valores que estão dentro de mim, ressignificar as informações que eu trouxe do mundo até aqui. Então, quando eu conheço esses princípios, eu estou trazendo novas informações, novas atitudes. E quando eu trago novas informações, novas atitudes para a minha vida, o meu corpo, as minhas ações irão ser diferentes. Olha que coisa bacana. Todo o meu corpo irá corresponder da maneira daquilo que está dentro de mim. Se eu trago esses princípios para dentro de mim, se eu trago a pessoa de Jesus, que é a sabedoria de Deus, para dentro de mim, as minhas reações, as minhas ações, vivo falando disso, serão totalmente diferentes. Porque eu tenho algo dentro de mim que mudou a minha maneira de pensar como um mundano, como um pecador. Agora eu procuro pensar, agir, me esforço para pensar e agir conforme aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Olha que coisa legal. Então, deixa eu fazer a leitura do versículo 20, do capítulo 20. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu fazer a leitura do versículo 20, capítulo 1 ainda, e a gente dividiu esse capítulo em algumas partes. O capítulo 1, do versículo 20 ao 33, diz assim, olha só que legal. Escutem, olha só, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todo lugar onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando tiverem em dificuldade, eu rirei. E quando o temor chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês. Quando o temor vier com uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade, eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria, sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos e prestaram atenção, e nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Olha que legal, olha que bacana. Então aqui está sendo anunciado algo muito bacana. A sabedoria, ela está sendo anunciada em todos os lugares, né? A gente vê nos primeiros capítulos, vemos a sabedoria personificada como uma mulher de excelência, como algo especial, como algo precioso. E ela está por toda parte proclamando sua urgente mensagem em todas as praças públicas. Ou seja, se nós usarmos essa figura de mulher como sabedoria, vamos olhar que também a igreja
ela também é colocada dessa forma, está anunciando, está falando, está pregando, está corrigindo, mas as pessoas não estão dando ouvido. Esse chamado por ser público, não há desculpa para ninguém. O banquete da sabedoria está disponível a todos. Então não há desculpa, não haverá desculpa, né? Não haverá como se desculpar. A sabedoria está em todos os cantos, ela está se manifestando, ela está se apresentando. Pelo fato de existir resistência, do tolo aí ouvir a sabedoria, no verso 26 fala de rir. Uma explicação por Spurgeon, que é um teólogo, um escritor, ele fala sobre o assunto, sendo uma reação divina às tentativas humanas absurdas, irracionais e fúteis de se levantar contra o governo divino e a sabedoria. Então não é um rir maldoso, né? Não é uma risada maldosa, não é um zombar maldoso, como diz o texto sagrado. É rir naquela ideia. Você vai fazer alguma coisa sem mim? Você vai caminhar sem mim? Você quer resolver os seus problemas sem mim? Essa é a forma dessa risada, desse rir, desse zombar. Não significa que a sabedoria está zombando, está satisfeita com alguma calamidade que vem sobre os tolos ou que rejeita o seu consolo. Não é rir porque está rejeitando o consolo. Você vai cair em desgraça. Você vai... Não. A sabedoria, se olhar a sabedoria como nós falamos no início da série, e a própria sabedoria é o próprio Senhor Jesus, pelo contrário, a palavra de Deus olhando dessa forma, Jesus como a sabedoria e sendo anunciado e sendo rejeitado, Jesus não quer que as pessoas morram, nem se percam, pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. Esse rir e zombar quer dizer a seguinte coisa: como vocês querem resolver os seus problemas internos, pessoais, morais, espirituais, comportamento, relacionamento, sem a minha orientação? Sem eu estar ali junto para poder orientar de uma forma poderosa. A obediência teria evitado a aflição e a angústia, ou seja, obedecer a esse clamor, obedecer a esse chamado, como diz aqui no texto, praça pública, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, se obedecer, eu vou evitar as aflições e as angústias da vida. Por isso que nós falamos, às vezes as pessoas não querem saber muito, não, eu quero aqui uma palavra que me faça romper as portas, abrir, mas essas palavras irão fazer com que essas portas rompam, que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque às vezes nós fazemos coisas tolas e acaba nos atrapalhando, acaba criando um ambiente de perturbação. Eu nunca mais vou me esquecer da palavra que o Senhor colocou em nossas vidas sobre o endemoniado de Gadareno. Eu fui estudar a história daquela cidade, fui saber aonde estava localizada aquela cidade, quem colonizou aquela cidade, o que aquela cidade enfrentou, o que aquelas pessoas enfrentaram, quais foram as dificuldades de trabalho, de sobrevivência daquela cidade. Aquele menino ficou endemoniado na cidade de Gadara por causa do ambiente pelo qual ele viveu. Aquele ambiente pesado, um ambiente de guerra, de morte, de escravidão, de idolatria, de feitiçaria, de porco, por isso que a cidade tinha muito porco sendo sacrificado no altar, porco aos olhos do judeu é o animal imundo, então estavam fazendo coisas bárbaras. Então aquele menino, ele se perturbou, abrindo as portas espirituais para que Satanás viesse sobre ele, aquela quantidade de demônio viesse tomar conta da vida dele. O ambiente que faz o drogado, que faz o assassino, que faz o traficante, me desculpe falar isso, não falo de forma pejorativa, traz eles para a igreja para você ver. Traz eles para o convívio da igreja. Você sabe disso. Quantas vezes
nós deparamos com situações, poxa, fulano é violento, fulano é isso, fulano é aquilo. Quando ele vem para Jesus, toda a estrutura de comportamento muda. Ou seja, aquela força opressora, aquele ambiente maligno que ele estava vivendo, ele agora começa a viver num ambiente abençoado, num ambiente tranquilo, num ambiente de louvor, num ambiente onde ele fica bem. Então aquela força do mal que estava operando na vida dele acaba indo embora. A palavra de Deus nos fala em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Então, quanto mais nós vamos nos sujeitando a Deus, vamos mudando o ambiente da nossa casa, colocando louvor, palavra de Deus no quadro, numa lembrancinha, a Bíblia sendo o manual nosso diário, o diabo não tem como, Satanás não tem como, né? A não ser que, né, em outros casos, senão a gente vai longe aqui. Então, você vê que a obediência, essa proclamação da sabedoria em praça pública, esse saber vai fazer com que as coisas aconteçam comigo. Principalmente quando eu coloco como uma base de interpretação a palavra de Deus no livro de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, ele está explicando, olha, as trevas é lugar da ignorância, as trevas é o lugar de não saber, de não compreender, de não entender. A luz, ele fala que é o lugar do saber, do conhecer, da luz que vai me libertar, porque vai me dar conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é apenas a verdade divina em Cristo, mas a verdade bíblica, a verdade de uma atitude errada. Eu vou conhecer a verdade contrária à atitude errada, contrária às coisas erradas. Olha que coisa interessante, olha que coisa bacana. Então, por isso que Oséias, ele reforçando o nosso argumento, Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu conheço a sabedoria, quando eu dou ouvido, eu vou evitar essas aflições, essas angústias. Não se trata de um rir zombando injustamente ou cruelmente da tragédia do tolo, do ímpio. Há uma conotação de lamento, né? Seu comportamento com Deus. Poxa, você acha que você vai conseguir alguma coisa sem a minha presença? Tira o fôlego da pessoa que recebeu a vida. Acabou, não tem como. Enfim, Deus está falando dessa forma. Então, é um argumento idiomático que se fala, né? Não é um argumento assim maldoso, é a forma do idioma de falar para dar a entender, né? Vamos providenciar a Andresa Braga, vou deixar junto com a secretaria aqui. Me desculpe eu cortar aqui, porque ela entrou aqui e fez uma solicitação. A gente vai providenciar isso para você. Pode deixar. Maravilha. Pode deixar ele providenciar alguma coisa. Vamos voltar para cá. Pode deixar que nós vamos providenciar isso daí. Obrigado pelo contato, mas vamos voltando para cá. Desculpa, eu tenho que voltar para cá. Então, quando olhamos de forma a saber que a sabedoria é uma pessoa, que é Cristo, vimos que ele se manifesta de diversas maneiras, em diversos momentos. Então, por exemplo, se nós olharmos, né, esse Jesus como essa sabedoria que vai tirar o homem da aflição e das suas angústias, você vê que ela está sendo manifestada em todo lugar. Cristo é inevitável. Cristo, ele é inevitável. Como assim, Fernando? Ele é como essa sabedoria do versículo 20 ao 33 que nós lemos. Ele é manifestado através de um jogador de futebol que está lá dando a sua entrevista e, graças a Deus, que fala da sua vida de fé. Outro dia alguém falou disso, questionaram ele sobre um posicionamento dele num evento que foi feito e tentaram obrigar, falei assim, não,
eu tenho a minha fé, eu sou cristão, eu sou evangélico. Às vezes é um artista de televisão que está cantando uma música evangélica, é alguém, né, da mídia que está dando o seu depoimento de conversão, é um atleta, é um jogador que está manifestando a sua conversão, manifestando a sua fé em Jesus Cristo. Então, é a sabedoria sendo anunciada em todos os lugares. É um adesivo de carro falando que Deus é fiel, que Jesus te ama. Olha, é numa camisa, né? Agora apareceu fé, mesmo que aquela fé que é escrito na camisa tenha a ideia de um crucifixo, né? Mas está ali anunciando fé. Deus é bom, uma camisa, Jesus te ama. Então é inevitável essa sabedoria que grita nas praças, né, sendo anunciada, sendo oferecida, é a pessoa de Jesus. Você está no ônibus, alguém de repente começa a falar de Jesus. Você está num shopping center, de repente alguém começa na praça de alimentação a levantar um coral, né, de música evangélica. Isso é fantástico. Então Jesus está sendo em muitas áreas, esporte, TV, mídia, né, através do Instagram, através do Face, através do Twitter, ou qualquer que for a plataforma, ele está sendo anunciado. Alguém está falando que está orando, alguém está falando, trazendo uma mensagem de Jesus, um versículo de Jesus. É essa sabedoria que está sendo anunciada. Aí esse rir que nós vimos aqui, é como nós vemos, não é, né, desprezo, é a ideia de que, como é que você pode querer caminhar sem a minha presença? Né? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 21, diz assim a palavra do versículo 21b. O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Mas a respeito, ele fala a respeito de Israel. O tempo todo estendi as minhas mãos. O tempo todo Deus está com as mãos estendidas. O tempo todo. O tempo todo você liga a televisão, tem um canal anunciando a sabedoria que é Jesus. Você passa na rua, você vê alguma coisa anunciando a sabedoria em Jesus. Você vai em qualquer lugar, você vê essa manifestação. Então, em todo o tempo, as mãos do Senhor estão estendidas. Às vezes, o homem, ele é livre para escolher, ele escolhe não pegar a mão de Jesus. O que a gente pode fazer? Não podemos obrigar a ninguém a nada, mas o tempo todo, a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão estendidas. Se estão estendidas a Israel, desobedientes e rebelde, né? Segundo a história, segundo o que, né, esperava-se de Israel, muito mais para a gente, muito mais para nós ímpios, ou, aliás, gentios, vamos dizer assim. Não somos aqueles que trouxeram Jesus, enfim, mas o Jesus levantou homens e tem levantado homens para levar esse evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 24, esse evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. E ele está sendo pregado na televisão, no rádio, no jornal, na mídia, em qualquer lugar você vê Jesus sendo anunciado. Jesus é incrível, é inevitável. Jesus é inevitável, não adianta tentar evitar, ele é inevitável. De todas as maneiras você vê Jesus sendo anunciado. Antigamente as pessoas, hoje não se pode fazer isso mais, mas quando o jogador de futebol fazia um gol, tinha uma camisa lá embaixo, né, daquela camisa do time, I love Jesus, né, eu te amo Jesus, né, todo mundo trazia uma mensagem. Por que a FIFA parou e impediu de se tirar a camisa? Porque sempre debaixo de uma camisa tinha uma outra camisa dizendo eu te amo Jesus. Sempre trazia uma mensagem bíblica nos campos de futebol para o mundo todo ver.
Cacá fazia isso e outros tantos evangélicos faziam isso. Levantavam a camisa, né? Outro dia, Pedro, né, no seu Instagram, mostrou ele falando da sua fé, dando o seu testemunho de fé numa igreja, falando da sua vida, né, de fé. Então você vê que Jesus é inevitável. É a sabedoria gritando nas praças, sendo anunciada. Nós é que devemos entender o que devemos fazer. Recusar o evangelho, recusar essa sabedoria sendo anunciado, significa enfrentar a própria tragédia, terror, destruição, aflição e angústia. O Senhor rirá e zombará, não de uma forma maligna ou maldosa, mas Ele vai rir, vai zombar, dizendo: como é que você quer viver uma vida de paz se eu sou a verdadeira paz? Como é que você quer viver uma vida abençoada se eu sou o Deus da bênção? Como você quer ter vitória espiritual se eu tenho o poder espiritual? Afinal de contas, o Senhor venceu a morte. Quer credencial melhor do que essa? Vencer a morte, que é um currículo mais poderoso que esse, vencer a morte, tomar da mão dela as chaves do inferno, de tudo. Olha que credencial bacana. Então não é de um modo vingativo, mas justo a indignação, de uma forma indignada, né? Como o pai do filho: como é que você quer fazer isso sem a minha presença, sem a minha ajuda? Frustração e tristeza, pensando que essas pessoas poderiam ter desfrutado e às vezes estão negando. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 20, ao 12, diz assim: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, porquanto rejeitaram o amor e a verdade, que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, acreditem na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então olha o que Deus fala. Deus fala do anticristo se aproximando, né? As coisas findando, o anticristo chegando e falando. Ele fará todas as formas, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Falando que Satanás vai usar de todas as formas da injustiça, de engano, de injustiça, para os que estão perecendo. Por quê? Rejeitaram o amor à verdade que poderiam nos salvar. Então, é esse rir e zombar, ou seja, como é que você pode fazer isso? Não adianta você querer, né? Por que você está me rejeitando? E aí ele fala, né, dessas consequências, desse rejeitar. Então agora devem colher os terríveis resultados de sua incredulidade, sua rejeição em Cristo, essa sabedoria de Deus, que os condenará na sua presunção e autossuficiência, selarão os seus destinos. Então, Jesus é como essa sabedoria de Provérbios. Viu como é que Jesus está em toda a Bíblia Sagrada? Ele é essa sabedoria sendo anunciada, proclamada de diversas formas, nas praças, nas rádios, nas praças esportivas, nas praças televisivas, né? Está sendo sempre manifestado. Sempre manifestado. Então, a gente tem que entender que a sabedoria está nos convocando. Basta a gente ouvir e aceitar, e Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Só nós aceitarmos, não sermos incrédulos, né? Ou sermos de coração duro, mas aceitarmos. Amém? Aceitarmos o convite à sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a sempre aceitar a sabedoria, nos inclinarmos para a sabedoria, nos sujeitarmos à sabedoria. Não apenas como um princípio que está aqui para nos dar a vitória, mas a sabedoria
que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, meu Pai, por essa sabedoria está nas praças, nos lugares, nas ruas, nos trazendo, meu Deus, Pai Santo, a informação de que o Senhor é como essa sabedoria. E o Senhor é a sabedoria de Deus, que está sendo anunciada a todos os quatro cantos, através do Face, do Instagram, através das mídias sociais, através da televisão, do esporte, através, ó Deus, dos canais, através das vidas das pessoas, do rico, daquele que se converteu, daquele que tem sucesso ou daquele que está entrevistado e não tem. O Senhor, de uma certa forma, está sendo anunciado. O Senhor é inevitável. O Senhor sempre será anunciado de diversas formas, diversas maneiras. Placas na cidade falando do seu poder. Carros trazendo uma palavra e uma mensagem. Camisetas como uma lanterna no meio da escuridão, dizendo que o Jesus nos ama. Nos faça entender essa convocação, esse chamado. Nos faça entender esse chamado e nos dá a graça de aceitarmos todos os dias esse chamado, para vivermos junto com o Senhor em sabedoria. Para vivermos juntos com o Senhor em sabedoria e colhermos os frutos da sabedoria e alcançarmos as nossas promessas com a ajuda da sabedoria. Porque às vezes, quando falta-nos sabedoria, nos tornamos tolo e deixamos de alcançar aquilo que está prometido para nós. Nesse momento, quero orar, meu Deus, por essa família, por essa senhora que, meu Deus, pediu uma ajuda, ó Pai, para comprar um leite para a sua filha. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar essas pessoas, essas famílias e estes lares. Que o Senhor venha alcançar a cada um de uma forma muito preciosa e poderosa. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer a tua bênção, a paz, trazer, ó Deus, a bênção da cura, da libertação, da provisão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. E nesse nome precioso e maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, sabendo que o Senhor irá inclinar os seus ouvidos e ouvir a nossa oração. Seja conosco, Pai. Seja com os teus filhos, ó Deus, nesta hora, nos seus problemas mais difíceis, nas questões que, ó Pai, para eles são impossíveis, mas para o Senhor tudo é possível. O Senhor, meu Deus, deu um filho ao ventre de uma mulher velha que era Sara. E ela teve um filho, meu Pai, nos seus longos dias. Algo milagroso, algo poderoso, porque mostrando que o Senhor, meu Deus, é um Deus que nos ajuda em meio às nossas aflições. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa casa, essa vida, abençoe, meu Pai, este lar, essa empresa, esses negócios, de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos em nome de Jesus, e nesse nome precioso te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, maravilha. Amém? Deus abençoe, obrigado pela sua presença conosco nesse dia. Desejamos a você uma tarde muito abençoada, um dia muito rico na presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Na manhã, sexta-feira, temos um encontro, 7h30, marcados, viu, 7h30. Sábado temos um culto de casais muito bacana. Tem um material aqui para poder fazer parte do culto. Vai ser muito legal, muito legal, muito legal.
Domingo nós temos 3 reuniões, né? Então, quero te ver junto conosco, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Opa! Esse microfonezinho aqui sempre. Deus abençoe. Desculpe. Deus abençoe. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.